sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Cícero Prates, que falará sobre a parábola do filho pródigo. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade da noite de hoje, estarmos reunidos em Teu nome, e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Cícero, a palavra é toda sua. Boa noite. A ideia de hoje é a gente comentar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela é bem interessante, mas a gente tem que entender essa parábola com um outro olhar, porque essa parábola, ela não foi contada para brasileiros. Ela não foi contada para a nossa cultura. Ela pegou uma cultura que está lá no século I, no Oriente Médio. Então, essa parábola ela foi contada para um ambiente bem mais simplório do que o que a gente vive aqui, e uma cultura absolutamente diferente. Tem alguns detalhes nessa parábola, quando vai interpretar, eu acho que dá uma grandeza maior no entendimento dela. A gente começa a entender a habilidade do Cristo em colocar as palavras certas no lugar certo, sabe, de um jeito que o recado é dado, sem ter dúvida. Só que hoje, quando a gente lê, a gente esquece, por exemplo, que aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade que vivia em comunidades pequenas. Nazaré tinha no máximo 100 casas. Então a gente não está falando de uma cidade grande, de uma megalópole, não. A gente está falando de pequenas aldeias. E essas aldeias, elas são, a maioria delas, familiares, tem uma relação familiar muito forte. E a família, naquela época, tinha um senso de agregação muito forte. E eles tinham um vínculo com a terra muito forte também. Esse vínculo era tão forte, era quase impossível dividir. Era impossível dividir terras, dividir famílias, porque até hoje no Oriente eles cultivam muito essa cultura da família. Claro que com algumas transformações aí, mas ainda tem muito isso. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele conta essa parábola para um pequeno grupo de pessoas. Eu sei que eu vou tomar um tempo, mas eu preciso ler essa parábola, e ela não é curtinha. Então eu vou tomar um tempo lendo para daí a gente ir interpretando os pontos dela. Porque eu acho que se a gente ler, se a gente interpretar sem ler a parábola, talvez as pessoas possam não fazer muito sentido para elas. Então, a parábola do filho pródigo, ela está em Lucas, né? 15, de 11 a 32, e ela diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu pai para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidades. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava essas alfarropas. Mas caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o seu pescoço
e beijou repetidas vezes, dizendo-lhe: ó meu filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Disse o pai para os servos: trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai o anel para sua mão e sandália para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai e nos deleitemos, comendo, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e o teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta: eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei o mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho e devorou os teus recursos com prostitutas e sacrificastes para ele um novilho cevado. Ele, porém, disse: filho, tu estás comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Essa é a parábola. E aqui nós temos que fazer uma viagem lá para o século I da Palestina para a gente entender esses detalhes. Porque esse filho, o mais novo, ele cometeu uma falta grave, uma falta gravíssima. Porque enquanto o pai, que é uma sociedade patriarcal, enquanto o pai está vivo, não pode dividir a terra. Se ele divide, se ele pede para dividir a terra, é o mesmo que dizer para o pai: pai, eu quero ver você morto. Então, Jesus já começou a falar e balançando com a cultura da época, porque não se pode dividir terras. Mas aí, surpreendentemente, o pai divide as terras. Quebrando aquele modelo cultural, o pai divide as terras. Ao dividir as terras e entregar o pedaço de terra para o filho mais novo, o pai permitiu essa cisão. Só que o filho vende o seu pedaço de terra e segue para outras cidades, para outros lugares. Só que ao vender o seu pedaço de terra, ele também manda um recado para o seu irmão mais velho: eu não quero dividir as terras com você depois que o meu pai morrer. E quando ele sai da aldeia, ele também agride a cultura da aldeia. Um ambiente gregário, é um ambiente que eles organizam para ficar juntos. Então, ele rompe os laços familiares e ele rompe os laços com a aldeia, vende tudo e sai. É essa questão que ele não poderia nem ficar mais na aldeia, porque se ele ficasse na aldeia, é capaz dele ser apedrejado, porque ele rompeu com a cultura daquela aldeia. Bom, aí começa o sofrimento dele, né? Porque ele saiu, gastou todo o dinheiro com prostitutas, gastou com bebidas, com farras. Então, só que ele se viu sem dinheiro. E aí deu uma seca, uma fome severa no local, e ele começou a passar necessidades. E sem dinheiro, ele teve que procurar algum lugar, procurar um emprego. Ele não tinha nada para cultivar, então ele teve que procurar um emprego. E qual emprego que ele encontrou? Ele encontrou o emprego de cuidar de porcos. Só que naquela cultura, porco é um animal imundo. Lembra daquele processo
da desobsessão e que vai tudo para os porcos e lança no penhasco, não sei, tem uma coisa assim. Então, os porcos é considerado um animal impuro. E aí Jesus já coloca o porco na parábola. Ou seja, ele foi rebaixado a um nível de cuidar de um animal impuro. Olha o nível de humilhação que esse cara está passando. Então, o que essa parábola quer dizer é que o jovem realmente ele atingiu o fundo do poço. A questão é que ele estava fraco, estava com fome, não tinha mais dinheiro. O porco tem essa questão aí de animal impuro. E ele com fome, ninguém dava comida para ele. E como a coisa já está ruim e pode piorar, piorou para ele. Piorou porque a parábola fala que ele comia a comida dos porcos. Então, além dele cuidar de porco, que era um animal imundo, ele passou a comer a comida dos porcos. Porque aquele tipo de comida que falou lá na parábola, naquela região tem dois tipos de vagem, que aquela comida, aquela alfarrobas, é um tipo de vagem. Mas lá tem dois tipos de vagem. Tem a vagem doce, que era a que João Batista comia, e tem essa outra vagem das alfarrobas, que os gafanhotos comiam, que bicho comia, ela não tem valor nutritivo, por isso dava para os porcos. E aí Jesus pega essa vagem e coloca lá na parábola, fazendo ele comer a pior comida que tinha, sem valor nutritivo. Então, ele começa a comer essa vagem dos porcos, e isso não alimenta ele. Quer dizer, além de uma humilhação muito grande que ele está passando, ele ainda começa a ficar muito fraco, porque não tem valor nutritivo, ele não está se alimentando. Então, aí começa um processo de desnutrição e começa também uma recuperação espiritual desse jovem. Porque aqui começa a guerra íntima dele. Ele quer buscar uma paz, ele quer buscar um equilíbrio, ele quer dar a volta por cima. E a forma que ele encontrou de dar a volta por cima é se humilhar perante o Pai. Emmanuel fala assim que se queres a paz, prepare para a guerra, que é a guerra íntima. E ele teve que lutar contra esse orgulho dele. E ele, daí, resolve buscar o Pai. Só que quando ele busca o Pai, ele tem três problemas. Ele tem três grandes problemas e que ele não tem, a princípio, pela parábola, ele não tem solução para nenhum. Ele simplesmente saiu. O primeiro problema dele era pedir perdão ao pai pela humilhação que ele fez o pai passar perante a aldeia. O segundo problema dele, ele precisava enfrentar a aldeia. Ele precisava pedir perdão para a aldeia e a aldeia vai ter dificuldade de perdoar, porque a aldeia, na realidade, naquela época, apedrejava a pessoa. E o terceiro problema dele, porque ele rompeu com o irmão mais velho quando ele não quis dividir a terra com o irmão. Então, agora ele tem um outro problema, que é apaziguar a relação com o irmão. Então, ele tem três problemas e nenhuma solução para eles. Ele simplesmente sai. Ele saiu. E ele saiu com três problemas graves nos ombros. Uma coisa assim que choca muito essas pessoas daquela região é a obediência dos filhos aos pais. E ele que saiu quebrando todas essas regras e agora ele vai ter que voltar. E normalmente quando volta, o pai não aceita mais. Mas mesmo assim, isso é cultural. É cultural deles lá. Mas ele resolve voltar. Então o moço põe a caminho de casa e é o retorno. O retorno cheio de incertezas, com três problemas e nenhuma solução. E foi. Começa os detalhes. Um monte de detalhezinhos que Jesus coloca nessa parábola. Fala que esse moço, esse filho mais novo, ele aproxima da aldeia. Ele não tinha caminhado tudo, né? Ele não tinha chegado na aldeia ainda.
E aqui Jesus mostra que é um mestre assim insuperável, porque ele fala na parábola que o pai avistou o filho distante. Quer dizer, ele não tinha nem chegado ainda na aldeia. E o pai era um ancião. E Jesus fala assim que ele saiu correndo, o pai correu, não é? Correu na direção do filho. Ancião não corre naquela cultura. Aristóteles falava assim que reconhece o ancião pelo seu caminhar majestosamente. É devagar, ancião anda devagar, ancião não corre. E Jesus colocou o ancião para correr na parábola. Mas não para por aí. Além de colocar o pai para correr, ele fala que o pai chegou perto do filho mais novo, abraçou e beijou repetidas vezes. O que significa abraçar e beijar repetidas vezes naquela cultura? Lá, ainda hoje é assim. Quando você tem, por exemplo, se eu e você, Renata, se eu e você temos um problema, e esse problema está insolúvel entre nós dois. Assim, eu não quero andar, eu não quero dar o braço a torcer, e nem você quer dar o braço a torcer. Então nós chegamos num impasse aqui. E quando chega no impasse, a cultura lá no Oriente é chamar um interventor, um conciliador. E esse conciliador, ele precisa ser da minha confiança e da sua confiança. Então ele precisa ser da confiança dos dois. Porque senão não tem como eu abrir mão e nem você abrir mão, se não for da confiança dos dois. E aí esse conciliador começa a fazer as ponderações com um e com o outro. E vai fazendo as ponderações, 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 até que eu consigo ceder alguma coisa e você ceder alguma coisa também, e a gente harmoniza a relação. Então, quando acontecer isso, ele percebeu que harmonizou a relação, está tudo pacificado, aí ele chega no meu rosto e dá vários beijos e beija o seu rosto também. Esse é o sinal de que resolvemos aqui, está tudo pacificado. Então, quando o pai corre e beija o filho mais novo, ele se humilha perante a aldeia, aceita o filho como filho. Ele aceita o filho como filho. Mas o filho não foi lá para aceitar, para o pai aceitar como filho. Lembra que ele estava passando fome? Ele falou: Eu vou conversar com o meu pai, para o meu pai me fazer como um trabalhador, um servo dele. E o pai corre e aceita ele como filho, perdoa tudo. Nesse beijo repetido, ele concilia essa relação. O pai resolveu dois problemas com ele. O pai resolveu o problema que ele tinha com o pai já perdoou, e a aldeia viu o pai se humilhando perante o filho, a aldeia se compadece e não apedreja ele. Então o pai resolveu os dois problemas dele, o do pai e o da aldeia. E aí ele entra na aldeia. Só que quando ele entra na aldeia, ele está aí reconciliado com o pai, né? O rompimento que ele causou foi anulado. Beleza. Aqui vamos percebendo, né, como Jesus vai construindo a figura de um pai amoroso, de um pai bondoso. Porque Jesus está falando de um pai que nos remete a pensar em Deus. É aquele pai que perdoa. É aquele pai que quer receber o seu filho perdido. Então, Jesus começa a utilizar os elementos da aldeia para colocar o entendimento para aquela população.
Porque Jesus diz o seguinte na parábola, que o pai fala para o servo, pega uma estola, que é uma roupa, aquela túnica, é uma túnica. É uma túnica da família. Ele não mandou pegar uma roupa de servo. Ele mandou pegar uma túnica da família. E o servo pega e veste o filho. Quer dizer, o filho está integrado à família de novo. Jesus coloca um outro componente, que é o anel. Pega o anel e traz. O anel é o brasão da família que está no anel. Para dizer totalmente, você é mesmo da família. Ainda tem uma questão. Jesus ainda fala, mandou pegar a sandália. Foi, falou, pega a sandália. Quem anda de sandália são os da família, porque os servos andam descalços. Jesus está dando detalhes aqui de que esse filho foi 100% reintegrado com o pai e com a comunidade, com aquela aldeia. Só que aí tem ainda a questão do boi, o novilho, né? O bezerro cevado, né? Que é o boi. O pai manda fazer um churrasco, matar um boi gordo, que o novilho cevado é um boi gordo. Manda matar para fazer um grande churrasco. Bom, naquela época não tinha geladeira, não tem freezer. Então, se você mata um boi, você vai ter que comer o boi. Então ele estava fazendo uma festa para quem? Para a aldeia inteira, em gratidão à aldeia. Ele estava sendo grato à aldeia, porque a aldeia permitiu a reintegrar o seu filho. Então faz esse banquete. Só que aí vem o outro filho, o seu filho mais velho. Vem o seu filho mais velho, o filho mais velho, ele irritou com o filho mais novo e com o pai. Eu estou aqui obedecendo suas regras, eu estou obedecendo suas leis, eu sou o seu parceiro na fazenda, eu estou cultivando junto com você e você nunca me deu um boi gordo para eu fazer um churrasco com meus amigos. E agora o seu filho que pegou o dinheiro, vendeu, gastou tudo, você recebe de volta. Quer dizer, ele está se mostrando um orgulhoso, ele está se mostrando um filho que tem um orgulho muito grande. Aqui ele tem um problema. E o irmão não perdoou ele. O irmão não perdoou. Só que o irmão não perdoou, mas o pai foi. Esse era o terceiro problema que ele tinha, né? Ele tinha um com o pai, com a aldeia e com o irmão. O pai resolveu os dois primeiros. E o irmão não conseguiu perdoar. Ele nem entrou, porque o que esperava era que o irmão, o primogênito, entrasse e acolhesse ele. Ele não fez, ele não quis nem entrar na festa, porque ele é orgulhoso. Ainda tem um detalhe: naquela cultura, o filho mais velho tem 2/3 da terra do pai. E o filho mais novo tem 1/3. Então, ele, naturalmente, por ser o primogênito, já tem uma quantidade de bens maior do que o mais novo. Ele, além de ter mais bens do que o mais novo, ele ainda não perdoou o mais novo. Mesmo o mais novo não tendo mais nada, ele ainda não. Então, é o orgulho dele. E mesmo assim, o pai sai da festa, conversa com o irmão fala aquela questão, né, que nunca deu um bezerro para ele fazer uma festinha com os amigos, e o pai chega e fala: não, o meu filho estava perdido e ele voltou. Ele retornou à casa paterna. Esse retorno à casa paterna, o pai também se humilha na presença do filho mais velho. E aí o pai consegue conciliar com o filho mais velho. Então, todos os problemas do filho mais novo foi resolvido pelo pai. É aí que a gente entende, no fechamento aqui da parábola, a gente muitas vezes faz escolhas na vida e essas escolhas nos afastam da energia da criação. Você passa a vibrar em função das suas escolhas, você passa a vibrar com uma frequência diferente daquela frequência
que você vibraria se você tivesse totalmente interagindo com o Pai. Quando Jesus estava falando, né, da parábola, ele pegou vários pontos da cultura do local, mas quando ele fala desse Pai, ele está querendo se referir a algo maior. Então a gente entende que esse Pai é essa força maior, é uma divindade, é Deus, é algo grandioso. Não é aquele pai, o patriarca do lugar. Ele apenas usou isso como uma metáfora, uma coisa que para facilitar o entendimento da época. Emmanuel faz uma pergunta que eu acho interessante a gente trazer aqui para o encerramento, que Emmanuel tem uma pergunta no livro O Consolador, que é assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Esse determinismo divino quer dizer, existe uma ordem no universo, existe uma lei aí, e essa lei é perfeita. Né? O sol não fica nascendo meio-dia, no outro dia nas 3 horas. Não, ele tem uma regra, tem uma coisa, a natureza é perfeita nisso. Se a natureza já se organizou nessa perfeição, né? A divindade se organiza nisso e é para o bem, então quem criou o mal? Emmanuel diz o seguinte: o homem, confiando mais em si mesmo e na providência divina, transforma sua fragilidade num foco de ações contrárias às leis divinas. Eis o mal. É preciso recompor esse elo. O que ele está dizendo com isso? É que quando nós fazemos escolhas, as nossas escolhas podem ser boas ou ruins. Mas quando a gente faz escolhas boas, e eu estou falando de escolhas boas ou ruins, e muitas vezes as pessoas falam, ah, não tem bom, não tem ruim. Não, o que eu quero me referir com bom e ruim é em relação à sintonia com a lei divina. O bom é a sua ação que fez com que você sintonizasse com a lei divina. E o mal é a sua ação que fez você desconectar dessa energia, dessa lei divina. Então é isso que eu estou colocando como bem e mal. Então muitas vezes a gente toma decisões na vida e essas decisões nos desconectam dessa divindade. E aí nós passamos a sofrer todo tipo de transtorno, de problema que tem. Porque na realidade a gente desconectou da nossa essência. A divindade está aí, ela não mudou, não. Nós é que estamos dentro dela com outra vibração, com outra energia. Nós não estamos mais sintonizados. E agora nós vamos ter que fazer esse retorno. Olha o filho pródigo aí. Retorno à casa paterna. Esse retorno é você cair em si, é você perceber qual a sua função no mundo, sabe? É você entender essa lei divina e começar a se vincular, sabe? A começar a ter os seus passos em harmonia com ela. É você dar os seus passos em harmonia com a natureza. Aí você começa a sintonizar com a divindade. Aí sim você resolve os problemas. Quer dizer, é como se, entre aspas, o pai perdoou, mas o esforço foi seu, sabe? Porque Deus está ali. Ele está aí, ele está em tudo. E ele não afastou de ninguém. Nós é que afastamos dele. É o filho pródigo afastou dele. Depois o filho pródigo voltou. Mas Deus está ali, está só de braços abertos. Entre aspas, a gente fala de braços abertos com suas pessoas, né? Mas não. É essa energia que a gente precisa sintonizar com ela para que a gente volte a ter a paz, a tranquilidade de novo. E não manter esse nível de egoísmo e de orgulho que fez o filho mais velho. O filho mais velho foi assim. Porque, na realidade, os dois foram
orgulhosos e egoístas, né? Só que um foi mais humilde, teve coragem, fez as besteiras, depois voltou, pediu desculpa e está tudo certo. O outro não, o outro não quis perdoar, não. Uma reflexão só que eu trago da gente. Será se o seu caminho de hoje ele está na direção da casa paterna? Ou você ainda está caminhando em estrada de terra esburacada, pulando, né, atoleiro e tudo para. Qual é a sua estrada? Onde é que você está seguindo aí? Então, acho que é isso, sabe? Muito obrigada, Cícero. Ótima reflexão, né? Que possamos pensar nas nossas escolhas, se nossas escolhas estão nos distanciando, nos aproximando da casa paterna, né? De Deus e de todos os bons espíritos que nos acompanham. Você poderia fazer a nossa oração final? Nessa reflexão, como oração final, a gente pode pensar no Cristo como esse ser que vibra a sua energia sobre a Terra, e a energia do Cristo está disponível em qualquer lugar. E nós que precisamos dele. Não é ele que precisa da gente. Nós é que precisamos fazer o esforço de estabelecer também uma sintonia com a energia crística. Mas algumas pessoas têm isso como uma dificuldade. Então nós podemos lembrar do nosso anjo guardião, que está mais próximo de nós, que foi o espírito escalado para nos orientar, nos guiar nessa existência. Emita um pensamento para o seu anjo guardião, um pensamento de gratidão pela proteção, pelas intuições. Muitas vezes ele já nos tirou de equívocos, de erros. Então vamos começar o nosso exercício por quem está mais próximo, o nosso anjo guardião. E quem sabe poderemos desenvolver uma habilidade de conexão com o nosso anjo guardião e daí evoluir para a conexão com o Cristo e com a energia divina. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada mais uma vez, Cícero, pela companhia na noite de hoje. E obrigada a todos os amigos que nos acompanharam. E nos vemos na próxima quinta.